E agora a gente vai falar dessa parte empreendedora da Tabata. Hoje a gente tem muitas clínicas de estética em São Paulo. Como é que você se diferencia no mercado? Acho que a gente já pode começar com uma pergunta assim, que todo mundo quer saber, porque dentre tantos concorrentes, como é que alguém te escolhe e por que alguém te escolhe? Justamente por isso, por esse diferencial. Porque quando você tem amor e você tem um propósito muito claro, as coisas vão acontecendo e isso acaba com o que o paciente sente. E personalizando e humanizando cada vez mais os tratamentos. Personalização, né? Que é uma coisa que você falou agora. Isso é importantíssimo. O que é a personalização que a Crystal faz? Então, é muito importante a gente conseguir entender o que o paciente precisa, né? Então, e de acordo com isso, não que às vezes o que ele quer, claro que ele vai chegar com um objetivo. E a gente vai mostrando como que a gente vai chegar nesse objetivo. Com certeza. De uma forma personalizada. Você começou sua carreira com uma outra sócia, vocês juntas abriram a Zai Estética. Isso. E como é que foi esse momento, você como fisioterapeuta, entendeu e falou assim, poxa, eu vou abrir um negócio, uma clínica de estética, e como é que foram os primeiros desafios? Olha, Má, na realidade assim, desde que eu era pequena, minha mãe sempre me falava assim que eu sempre gostava de empreender, já vendia coisinha, pulseirinha, sabe? Assim, então eu sempre gostei. E aí, quando eu fui para fisioterapia, né, desde o primeira semana de faculdade, eu já fui começar a procurar oportunidades de estágio. E às vezes sem remuneração nem nada, porque eu queria aprender. Eu gosto muito de aprender, né? Sempre estou fazendo curso, me aprimorando. Então foi assim que eu consegui, né? Tendo cada vez mais conhecimento nesses estágios e foram me dando as oportunidades, né? E eu aprendia muito com os donos também, que eram médicos, né? Profissionais da estética, da terapia holística também, né? E foi assim a minha trajetória. Então, desde o começo eu já trabalhava. Então, isso foi um diferencial que eu fui, né? Foram desafios, mas eu fui conquistando essa bagagem, né? No caso. Quais foram os primeiros desafios, assim, naquela época? Olha, desafios foram mesmo de... Por exemplo, teve uma época que eu comecei a atender particular. Foi aí que eu comecei a já fazer o meu planejamento financeiro. Inclusive, meu pai também ajudou bastante, não na parte financeira, mas como se organizar. Isso é uma coisa importantíssima, né? Que às vezes a gente vai na emoção lá e não tem esse planejamento financeiro. Então, eu comecei atendendo particular as pacientes, fazendo estágio, e começaram a me divulgar no boca a boca, começou a crescer, e aí eu comecei sempre ali, ó, investir, até chegar num determinado ponto que eu fui abrir minha clínica, né? Com a minha sócia. O momento que você saiu da Zai e criou a Crystal, como é que foi essa mudança para você e por que surgiu essa mudança na sua carreira, tá? Nossa, isso foi muito importante, porque eu sempre segui muito a minha intuição, sempre, né? E aí, quando começa aquela coisa no meu corpo, não, vem direto, fica 24 horas, então foi logo um pouquinho, uns 2 anos antes da pandemia, né? Eu começava a falar assim, tem que fazer alguma coisa, né? Sair um pouquinho da zona de conforto, lá, mudar. E aí eu comecei o quê? A fazer cursos de autoconhecimento. Aí foi um caminho sem volta. E aí realmente eu comecei a entender um pouquinho mais e aí a passar, entender o meu novo ciclo, onde eu tinha que encerrar um ciclo para começar um novo. Com certeza. E foi pela Crystal que eu falei assim, agora eu vou querer ter a minha própria clínica, né? Um jeitinho que eu gosto do meu propósito também. Inclusive, a Crystal não é só uma clínica de estética, mas um espaço multidisciplinar. Então, conta pra gente como é que é esse conceito, os tratamentos que vocês oferecem. E olha, aqui teremos alguns vídeos passando, mostrando um pouco. Então, você que está em casa nos assistindo, podem acompanhar, por exemplo, esse daqui que é o Semi-Slim. Já fiz. Como é que, né? Quem está em casa não conhece o Semi-Slim, o que ele faz? Ele é um aparelho que ele trabalha a musculatura.
Então a gente faz contrações supramáximas, né, que na academia a gente não consegue, e que vai fazer com que tenha uma reorganização da musculatura e aumento da massa magra e também do metabolismo. Então ajuda para emagrecimento, definição muscular e também diástase, que é aquela abertura quando tem pós-gestação, devido a algum exercício feito de uma forma incorreta, né? Então a gente consegue ajudar também essa paciente. É como se você estivesse na academia sem estar na academia. E temos também um outro tratamento, que é esse daqui que a gente vai mostrar. Que tratamento que é esse, tá? Esse é o Exilis Ultra 360. Ele é incrível para flacidez, né? E ele também atua na gordura. Então a gente consegue estimular colágeno a partir dessa tecnologia. Colágeno é o que a gente mais quer, né? A gente tem que fazer um estoque, né? É sempre bom fazer um estoque. Que outros procedimentos vocês têm, né? Então a gente falou sobre esse que a gente acabou de mostrar, CS Slim. Quais? Cheguei na Crista, eu queria entender, assim, quero fazer uma transformação total. O que vocês podem me oferecer? Olha, eu gosto muito de começar com uma detoxificação. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma parte no intestino que não está funcionando, interfere, né, no processo de celulite e gordura localizada. Então é muito importante a gente começar com esse olhar, né, que é bem a parte integrativa, que é a associação com a estética. Então eu sempre indico a Energy Detox, que é um método que eu montei, né, junto com a sua mãe. Junto com a minha mãe, e que está sendo temos inclusive um vídeo aqui para mostrar. A Bruna Vieira, que é uma influenciadora, fez. Aqui antes, né, de ter bebê, também fazia a Malu Perini. A Malu Perini, a Bruna. Então, como é que funciona esse detox? Então, ele é maravilhoso. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma desinflamação do corpo. Então, ele vai retirar os metais pesados, vai fazer como se fosse um restart, para começar o tratamento. Então, ele atua também em lipedema. Ele é incrível para lipedema. E também para pacientes que estão em processo de emagrecimento. Ele vai desinflamar o corpo de uma forma geral. Comecei com esse detox. E aí, quais são os próximos procedimentos? Já me conta todos. Então, aí a partir do detox, a gente começa a fazer uma reavaliação, que por etapa, né? Faz a Energy, a gente faz com o organismo e depois já começa a entrar com as tecnologias, né? E aí pode entrar com Semi-Slim, com Exilis, as placas, né, em movimento também. O que são as placas em movimento? As placas em movimentos eu gosto de usar bastante também para celulite e lipedema, para desinflamar. Vai potencializar o resultado da Energy. E aí, o resultado isso é para gordura localizada? Para gordura, tudo que vai desinflamar, porque a gente precisa desinflamar o organismo. Ao invés de colocar, a gente tem que retirar. Olha, você que está nos assistindo, fica até o final, que no final a gente vai fazer um resumão para cada defeito que às vezes você não gosta, o que você pode fazer. Então fica aí até o final que vai dar muito match esse programa. E quando se trata de inovação, como é que você decide quais são os procedimentos e tecnologias que você implementa na clínica? Porque assim, hoje tem muita coisa. Nossa. E aí? E a gente sabe que o novo tratamento, uma nova máquina é um preço de um carro. E aí, como é que você faz? Assim, você fala, tá bom, eu vou investir nisso. Você compra esse carro, que é uma máquina, como é que você faz isso nessa parte financeira, tá? Financiar, sim. Primeiro, eu tenho que conhecer a máquina, né? E é um trabalho de formiguinha. Eu não consigo colocar logo de cara o aparelho. Eu vou primeiro entender sobre o aparelho, pesquisar, deixar ele um tempo no mercado para ver se realmente dá um resultado legal ou não. Mas não é, às vezes, mais complicado, porque normalmente toda clínica de estética quer ter tudo, né? Sim, porque as pessoas, né, tudo que é novidade e tal. Exato. E às vezes são aparelhos similares, né? Mas por conta da divulgação, tudo, né, que é bom, as pacientes querem aquele aparelho específico. Mas realmente eu preciso de um tempo para ver se realmente o aparelho é bom, se vai dar algum efeito, né, que não seja tão desejável. Então é importante ter esse tempo, né? Eu gosto sempre de... E quando eu vou investir numa máquina, então realmente ela é boa e ela funciona. E que novidades, por exemplo, a Crystal está trazendo? Ai, adoro.
Tem agora a parte de saúde integrativa, né? Cada vez mais forte para fazer essa junção da estética com a saúde integrativa e humanizar cada vez mais os nossos tratamentos, né? E associar com os tratamentos estéticos vários outros aparelhos que a gente consegue fazer uma modulação, tanto intestinal quanto cerebral. É muito legal, enquanto ela está recebendo o tratamento, né? Então, por exemplo, se a paciente, hoje em dia as pessoas estão com muito, né, estresse, pressão, muita coisa para fazer, quando chega lá na Crystal, faz um aparelho de estética, né, que vai dar um resultado maravilhoso e vai ajudar no resultado. E aí já coloca um outro aparelho de fotobiomodulação. O que seria uma fotobiomodulação? Então, é a partir de luzes, LEDs, infravermelho. Então, a gente consegue modular grande parte do sistema nervoso também autônomo. Mas aí eu tenho várias tecnologias de acordo com cada paciente, né? Que aí eu vou fazendo isso. Por exemplo, se ela tem uma síndrome do pânico, eu vou com um aparelho específico para isso, junto com o tratamento, entendeu? Se ela tem uma depressão, eu consigo também ir nessa queixa dela, junto com o tratamento. Se ela está precisando descansar, eu também. Falta de sono, vai ter uma palestra importante, uma entrevista, também consigo. Prova, né? Os adolescentes estão em prova, também faço o aparelho um pouquinho antes e logo em seguida já tem a prova. Ajuda muito, muito. E aí são luzes, como é que funciona? São luzes e LEDs, né? Que chegam a nível cerebral mesmo. Então a gente faz como se fosse uma desinflamação. Melhora a oxigenação. Então, até para Alzheimer, esclerose, tem várias coisas que a gente consegue trabalhar com ele. E a parte de tecnologia corporal, de tratamentos mesmo, o que vocês têm de novidades? Ultraformer, MPT, que é maravilhoso para o estímulo de colágeno, elastina, né? Dá aquele lifting, né? Aquela puxadinha aqui. Então, esse, assim, é o que os pacientes estão amando e estão indo direto. Estão pedindo mais, mas é o Ultraformer. E o Semislim. O Semislim eu falo unânime, né? A Energy, o Semislim, o Ultraformer. O que é o que os pacientes mais procuram, tá? Assim, o top 1 da Crystal. Nossa, é que tem vários, mas agora está sendo muito Ultraformer MPT. Por quê? Porque ele realmente muda o seu rosto? Ele realmente faz uma diferença. E logo na primeira sessão, né? E sendo que o resultado, ele faz pontinhos de microcoagulação, que ele faz um lifting. Ele vai trabalhando toda essa parte, ó. Ele faz como se fosse um lifting mesmo. Ele estimula o colágeno, né? Da nossa pele. E aí o resultado ele vai aparecendo ao longo dos 3 meses, 90 dias. Entendi. Então é ultrassom macro e microfocado, né? Nós utilizamos no rosto para fazer esses pontinhos e fazer essa retração da pele.